Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2020. Eu tenho feito orações todos os dias aqui na minha casa, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Quem quiser vir participar, está convidado de fazer essa oração. O intuito dessa oração é para que venham mais pessoas aqui ouvir da palavra de Deus. Além de participar da oração, estarei convidando também para a célula que é feita todas as quintas-feiras às 20 horas, às 8 horas da noite. Amém? Também aqui na minha casa, inclusive existe células para adultos e para crianças. Amados, eu tenho feito a leitura do livro A Revolução dos de um Talento. Antes da leitura eu sempre faço uma oração. Essa oração eu não gravo em vídeo, eu faço aqui antes de começar a filmar, e todos vocês estão convidados para vir fazer essa oração presencialmente aqui na minha casa. Amém? Vamos fazer uma oração aqui para a iniciação da leitura. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai, por permitir eu estar aqui, Senhor, passando ensinamento, Senhor, para aqueles que são desconhecidos, Pai, da conduta, da maneira, Senhor, e da revelação que o Senhor tem para todos nós, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toque o coração, Pai, de todos aqueles que estão aqui vendo este vídeo, Pai, para que venham presencialmente, Senhor, poder participar da revelação, Pai, e da transformação que o Senhor faz para aqueles em que o Senhor já vive dentro de nós, Pai. Amém. Assim seja. Bom, eu estou no capítulo 6 do livro A Revolução dos de um Talento. Vamos começar a leitura. Hoje eu vou tentar ler o capítulo 6 inteiro, talvez o vídeo fique um pouco mais prolongado. Ministros da Nova Aliança. Nesse tempo do Novo Testamento, todo crente foi constituído um ministro, um sacerdote do Senhor. O entendimento de cada crente é um sacerdote, é um ponto muito importante na visão que praticamos. Se perdemos essa verdade, toda a prática da vida da igreja estará comprometida. Mas não basta saber que somos ministros, precisamos ainda realçar que somos ministros do Novo Testamento. Existe uma grande diferença entre ser um ministro da Velha Aliança e um ministro da Nova Aliança. Infelizmente, é possível viver nos dias do Novo Testamento, mas ainda liderar como um ministro da Velha Aliança, Infelizmente, muitos ainda misturam as duas alianças. Em 2 Coríntios, versículo 3, Paulo faz um paralelo entre esses dois tipos de ministros. Qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu da glória, e ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Portanto, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvaneia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de uma ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece.
não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 ao 18. Observe que Paulo usa as palavras ministro e ministério várias vezes. Vamos tomar cada uma dessas menções e entender o que significa realmente ser um ministro do Novo Testamento. Então, a primeira menção, né? Ministros da letra ou ministros da nova aliança, versículo 6. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque da letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, versículo 6. A primeira coisa que Paulo diz é que o ministério da nova aliança não é um ministério da letra. O que significa ser ministro da letra? A palavra letra aqui pode ter o sentido da palavra sem o Espírito. A letra seria a palavra sem revelação e a vida. Se tornarmos a palavra de Deus apenas como um texto natural, sem oração, ela não vai gerar vida em nós. Este certamente é um sentido correto, mas eu creio que há ainda outra forma de entender o significado de sermos ministros da letra. Certamente, você já concluiu que a palavra letra aqui não se refere aos caracteres que usamos para escrever as palavras. A palavra letra era uma forma como antigamente as pessoas se referiam a uma dúvida registrada em cartório. A palavra letra, usada em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, poderia também ser traduzida como a lei do Velho Testamento. Na verdade, ainda hoje, a palavra letra é usada como sinônimo de nota promissória, carta de fiança, declaração, escrita de débito ou dívida. Não é por acaso que o governo emite um documento chamado LTN, Letras do Tesouro Nacional. Quando você adquire uma LTN, o governo passa a ser seu devedor. Você passa a ter uma carta promissória chamada de Letra do Tesouro. A letra nada mais é do que a cobrança. Nesse sentido, pregar a letra é pregar a dívida que as pessoas possuem com Deus, de acordo com a lei. Isso significa que hoje nós nos pregamos mais a lei do Velho Testamento. Não estou dizendo que não podemos pregar o Velho Testamento, pois eu mesmo sou professor de Velho Testamento, mas somente podemos pregá-lo se for para apontar para Cristo. Como ministros do Novo Testamento, nós não pregamos a dívida ou a cobrança. Nós ministramos vida uns aos outros, e não condenação e cobrança. Muitos ainda acreditam que a condenação possui poder para transformar as pessoas, mas a única coisa que colhemos da condenação é a morte. Pregar a letra é pregar que as pessoas estão em dívida com Deus. Mas não é isso que diz o Novo Testamento. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que o Senhor Jesus cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, escavando-o na cruz. Isso significa que agora não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Nossa dívida já foi paga, portanto ministramos o perdão e não a condenação. Infelizmente, ainda há alguns que se levantam na cela para condenar e assim trazer morte sobre a reunião. Dificilmente um pastor prega unicamente a lei. Normalmente eles pregam um tipo de mistura no Novo com o Velho Testamento. A mistura é o grande problema. Muitos misturam o evangelho da graça com a lei. Eles creem que são salvos pela graça, mas também acreditam que a comunhão com Deus depende de eles guardarem os mandamentos da lei. Acreditam que somente aqueles que
cumprem os mandamentos têm suas orações respondidas. Vivem como se não fossem justificados pelo sangue. Quando o ministro da letra encontra um irmão que tem faltado às reuniões, qual é a postura dele? Ele é um cobrador. Irmão, você precisa ter mais compromisso. A célula não cresce porque você é infiel. Não é uma ministração muito agradável, mas será que não podemos exortar mais o irmão? Claro que podemos, mas como ministros da nova aliança e não da letra. Como faria um ministro da nova aliança? Ele abordaria o irmão e lhe diria: meu querido, você é membro do corpo de Cristo, e quando você se ausenta, o corpo não está completo. Sentimos sua falta, porque estamos unidos num mesmo amor. Você recebeu um dom de Deus para nos abençoar, e quando você falta, nós deixamos de ser abençoados. Veja como seria diferente. Não é simplesmente uma questão de ser agradável, mas é ministrar Cristo. O problema é, em nossa mente, falar boas coisas é sinônimo de ser um falso profeta. Eu falo a verdade que ninguém quer ouvir, afirmam alguns. Mas esse era o ministro do Velho Testamento. Você não foi chamado para dar bons conselhos. Você foi chamado para dar boas novas, boas notícias. Você é um ministro das boas notícias. Uma grande perda para a igreja é quando interpretamos mal o nosso papel. No cristianismo, o papel de um crente não é dizer às pessoas o que é certo ou errado. Pelo contrário, é lembrá-las de quem elas são e quem é Deus na vida delas. O cristianismo não é um clube de moralidade. Não é uma religião a qual você se junta para ditar o certo e o errado aos outros. Isso é ser ministro da letra. A verdade é que o cristianismo é uma união com Deus, que procede inteiramente do que Ele fez por nós. Ele tomou o nosso lugar morrendo na cruz, pagou a nossa dívida e nos ressuscitou como uma nova criação. Você pode achar que a exortação da lei é mais contundente, mas a exortação da nova aliança é muito mais poderosa. Sendo ministro da nova aliança, você precisa ter a palavra da nova aliança, que é sempre cheia da graça e de vida. Mas muitos acham que é um absurdo falar de graça para quem está errado. Acreditam que tem de falar da condenação da lei. Fale da graça, porque é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Isso a gente vê em Romanos, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Cristo é a mensagem do Evangelho, que se fomos perdoados e justificados pelo sangue da nova aliança, a letra não pode transformar ninguém, apenas trazer condenação e medo. Como ministros da nova aliança, precisamos ser cuidadosos para não pregarmos de forma que as pessoas se sintam culpadas, mas perdoadas. Se formos ministros da letra, vamos pregar a condenação. Aquele que é ministro da letra não tem uma palavra de esperança, mas apenas de medo. Segunda menção aqui, né? Ministros da morte ou ministro do espírito. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, se revestiu de glória, o ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Em 2 Coríntios 3, versículos 7 e 8. Paulo diz que o ministério da morte foi gravado com letras em pedras. Todos nós sabemos que somente a lei foi gravada em pedras. Sendo assim, a lei é o ministério da morte. O ministro que prega a letra sempre vai condenar as pessoas, mas aquele que tem o ministério do Espírito sempre ministrará fé no coração das pessoas. Segundo a lei, tudo depende do homem e da sua obediência. Segundo a graça, tudo depende de Jesus e do que ele realizou na cruz. A lei exige justiça, mas a graça concede justiça. A lei diz, faça, mas a graça diz, eu faço por você. No Velho Testamento, o homem era abençoado se cumprisse a lei, o que ninguém nunca conseguiu. Mas no Novo Testamento somos abençoados quando cremos na obra de Cristo.
Pregar a velha aliança produz morte. Paulo diz que a velha aliança é um ministério da morte. A principal causa de morte nas igrejas é a pregação da lei. A principal causa de um ambiente pesado na célula é porque os irmãos ainda pregam a lei. Quando pregamos a lei, o ambiente fica pesado por causa da morte e da condenação. Quando pregamos condenação, sempre mostrando o quanto as pessoas são falhas, nós enchemos a reunião de morte. Mas, se ministramos a graça, o Espírito pode agir livremente. O conceito comum é que a reunião fica pesada por causa do pecado das pessoas. Mas a verdade é que, se pregarmos a graça, as pessoas em pecado logo confessarão e experimentarão o perdão de Deus. Condenar o pecado não libera a vida, mas perdoá-lo, sim. A lei é o ministério da morte, mas o ministério da nova aliança é do Espírito. Paulo diz que, onde está o Espírito, ali há liberdade e vida. Mas quantas vezes temos reuniões cheias de morte? Morte é algo difícil de definir, mas fácil de perceber. Todos nós percebemos quando a reunião está pesada e morta, e porque o ambiente está pesado. A primeira coisa que nos vem à mente é que há pecado na reunião. Há um Acã na reunião. Assim, alguns começam uma caça ao pecador, começam exortando e dando dura no povo. Quando começam o louvor e o povo não canta, logo os exortam perguntando: ninguém comeu feijão hoje? Como não funciona, começam a repreender o espírito de preguiça. Se soubesse que são eles que estão matando a reunião, as coisas seriam diferentes. Ao ministrar a lei, eles ministram, na verdade, a morte. Mas o que fazer quando chegamos à reunião da célula e sabemos que há pecado ali? Na velha aliança, o que se falava ao pecador, a maldição vai alcançá-lo. Mas o que a nova aliança diz ao pecador? O mesmo Jesus disse à mulher pega em adultério. Depois que todos se foram, o Senhor lhe perguntou: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Esta é a mensagem da nova aliança. Você está se sentindo mal por causa do pecado? Eu quero lhe dizer que eu o entendo. Eu já fui mal muitas vezes por causa do pecado. Mas hoje eu quero lhe dizer que o sangue de Jesus é maior que o seu pecado. Isso traz vida para a reunião. Seja um ministro do Novo Testamento. Os maiores matadores de reunião são os ministros da letra. São eles que chegam à reunião da célula com um espírito de condenação e cobrança. O ministro do Espírito, porém, não fala de condenação, mas de perdão. Não fala de morte, mas de vida. Não fala de lei, mas da graça de Deus. Quando você perceber que a reunião está pesada, fale uma palavra da nova aliança. Você verá a vida fluir no meio dos irmãos. Terceira menção: ministros da condenação ou ministros da justiça? Em 2 Coríntios 3, capítulo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo. Mas tudo sobre a graça tem a ver com você vendo a Jesus. Este é o grande teste para você saber se tem sido ministro da lei ou um ministro da nova aliança. Uma maneira simples de avaliarmos que tipo de ministro somos é observando se nossa pregação leva as pessoas a elas mesmas ou a Cristo. Se a estimulamos a ser introspectivas ou a olharem para a própria performance. Estão pregando a lei. Vamos imaginar uma situação prática. Você vai ministrar a ceia em uma célula. O que você faz? Resolve refletir com os irmãos? Você pede que eles fiquem de pé e fechem os olhos? Então começa a perguntar: será que você é digno de tomar este cálice? Será que você tem sido fiel? Ou será que você tem esquecido do Senhor e seguido o pecado? Até esse momento, você está levando os irmãos a olharem para si mesmos ou para Cristo. Eles estão apenas olhando para si, de forma introspectiva.
O resultado inevitável será peso e morte. Eu sei que muitos vão começar a chorar e a gritar, mas é apenas a sensação do peso do pecado. Afinal, quem pode se sentir digno ou é completamente fiel? Introspecção é morte. Agora vamos imaginar essa mesma cena. Você vai celebrar a ceia e pede aos irmãos que fechem os olhos. Você então começa a refletir com eles. Veja agora Cristo sobre a cruz. Ele está ali por sua causa, porque ele o amou. Veja este cálice. Ele é o sinal de que todos os seus pecados foram perdoados. Pegue esse pão. Ele é o sinal de que, pelas pisaduras de Cristo, foi curado. Você pode chegar diante dele com ousadia, porque o sangue já o levou. Perdão, irmãos. Depois disso, vão sentir alívio e uma sensação de paz. Talvez não tenha ninguém chorando, mas eles estão cheios de vida. E por quê? Porque olharam para Cristo. Não somos transformados por olharmos para nós mesmos, mas quando olhamos para Cristo. Irmãos, Bom, vou concluir aqui, vai ficar um vídeo um pouco maior hoje, mas eu creio que vale a pena a gente concluir, ok? A quarta menção são os ministros da manipulação ou ministros da liberdade, versículos 13, ou melhor, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Primeiramente, Paulo diz que Moisés colocava o véu para que ninguém percebesse que a glória estava desvanecendo. Depois, em 4:2, lemos Paulo dizendo que ele não adulterava a palavra de Deus. Isso nos mostra que, quando ministramos a lei, corremos o risco de ser manipuladores. Existem 4 medos básicos em todo ser humano, e estes são usados para a manipulação. Primeiro medo. Medo da punição. Todo aquele que tem medo da punição vai tentar encobrir o seu pecado o tempo todo. Fará de tudo para que as coisas do seu interior não sejam manifestas. Mas em Cristo não temos de temer a punição, pois uma vez que confessamos e nos arrependemos, nossos pecados são esquecidos. O segundo medo, o medo do fracasso. Pessoas controladas por esse medo vão tentar tomar a liderança o tempo todo. Elas podem ser até bem-sucedidas por um momento, mas não conseguem ter paz no coração. Seu foco é sempre a doutrina correta e as coisas corretas, mas sempre tentam fazer essas coisas em sua própria força. O que não sabem é que, na nova aliança, ganhamos o desejo e o poder de fazer a vontade de Deus. O terceiro medo, que é o medo da rejeição. O medo da rejeição faz com que as pessoas sejam vulneráveis ao elogio, ao aplauso e a ficarem conscientes de si mesmas o tempo todo. Mas a nova aliança, nossa aceitação não é baseada em nossa performance, mas na obra de Cristo. Quando nos sentimos completamente aceitos por Deus, com base na justiça de Cristo, o medo da rejeição desaparece. Quarto medo, medo da incapacidade. Esse medo leva as pessoas a buscarem desesperadamente títulos e posições. São pessoas que vivem competindo e se enchendo de inúmeras atividades. Essas pessoas são libertas quando entendem que, na nova aliança, nossa credibilidade está baseada na capacidade de Deus em terminar a sua obra, e não em nossa capacidade própria. A quinta menção, que são os ministros do rosto vendado ou ministros da revelação, no versículo 18. Somente o Evangelho tem poder de transformar o homem, porque somente a mensagem do Evangelho tem poder para gerar fé no coração. Paulo diz que somos transformados apenas por contemplar a glória de Deus. E como contemplamos a glória? Certamente, cada vez que pregamos, estamos fazendo um quadro de Jesus diante das pessoas. Se elas conseguem contemplar o quadro que pintamos, então são transformadas.
Todavia, se em vez de pintarmos um quadro vivido de Cristo, nós pregamos a lei, então não há transformação na vida das pessoas. Elas sairão cheias de culpa e condenação, mas não haverá nenhuma mudança de vida. A lei pode fazer condenação, mas ela não tem poder para transformar o homem. Somos habituados a pensar que a transformação é fruto do nosso esforço e empenho, mas Paulo diz que somos transformados apenas por contemplar o Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Contemplar é algo que não exige esforço humano. Eu preciso apenas me disciplinar para não ser distraído por outras coisas enquanto estou contemplando. Na nova aliança, nós mostramos o Senhor em nossa pregação. E quando as pessoas o contemplam, elas são transformadas. Amém, irmãos? Hoje o vídeo está dando aí quase meia hora. Amém, graças a Deus, né? Deus me permite eu ter esse tempo aí para estar também passando algum ensinamento sobre o viver sobre a nova aliança, o viver em Cristo, né? Quem somos nós para condenarmos, para justificar, né? Isso não cabe a nós. Cabe a nós sim falar vida, falar sobre Jesus, mostrar às pessoas que Jesus vive nela e que isso pode transformar, que ela tem que se entregar à vida em Cristo, mas não por obrigação, mas sim de coração, de sentir a presença dele que vive entre nós. Amém? Hoje eu acho que foi uma palavra bastante esclarecedora. Esse livro, eu estou achando ele muito bom. Confesso que estou lendo ele junto com vocês. Eu não havia lido nada antes. Então, para mim também está sendo bastante esclarecedor e, claro, tem gerado transformação em vida em Cristo, uma transformação livre de pecados, livre de maldade, livre de doenças, com a presença de amor de Deus, a paz e a harmonia que Jesus nos trouxe, que Jesus se sacrificou por nós para que nós tenhamos todas essas bênçãos em nossas vidas. Amém? Fiquem todos com Deus e mais uma vez eu venho concluir aqui um vídeo, né, do 8º dia de leitura e de oração, e aqueles que conseguirem ver o vídeo até o final, eu entendo que muitos não veem até o final, me chame e fala: eu, Alexandre, eu vi o vídeo até o final e eu vi essa mensagem que você passou, que eu vou falar agora. Você que viu o vídeo até o final, me chama no privado, por favor, não fale isso em público, porque aí os outros vão descobrir a brincadeira, né? Eu vou dar um presente para você. Que você me chamar no privado: Alexandre, eu vi o seu vídeo até o final, quero o meu presente. Amém? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.